Olá, pessoal. Tá começando aqui mais um Cônica Minolta Podcast, diretamente da Hospitalar 2023. E hoje o tema que nós vamos conversar aqui é sobre os processos de regulamentações na área da saúde na Anvisa. E para falar sobre o tema, eu recebo aqui do meu lado Marcelo Benvenuti, que é físico especialista em radiodiagnóstico e também faz parte da área de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Cônica Minolta. Obrigado, Marcelo. Obrigado por pelo convite. Participar aqui com a gente. Recebo aqui também a Mônica Costa, que é gerente de assuntos regulatórios na Cônica Minolta. Obrigado pela participação, Mônica. Eu que agradeço o convite. E o especialista dessa área aqui para conversar com a gente é o Alex Machado Campos, que é diretor da terceira diretoria da Anvisa. Alex, a gente agradece aqui a sua participação para a gente fazer esse bate-papo aqui. E seja muito bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição para o bate-papo. Vamos lá, então. Bom, Alex, o escopo da Cônica Minolta aqui no Brasil é raio-x e mamografia, então vou concentrar nossa conversa aí nessas duas modalidades do radiodiagnóstico, tá? A gente passou recentemente pelo Brasil, né, pela modernização, essa seria a palavra mais adequada, da legislação brasileira, no que tange os equipamentos de radiodiagnóstico e a área da radiologia inteira, que é a RDC 611 de 2022. E aí eu vou te fazer algumas perguntas assim um pouco mais técnicas, mas eu sei que elas vão ajudar aí no entendimento das pessoas que nos escutam, né? A gente tem no texto da RDC 611, além dos testes, aqueles que são exigidos nas INs, né, na IN 90, na IN 92, para a gente ficar nessas duas modalidades aí, a gente tem, além desses testes normatizados, recomendações de o cliente fazer os testes que o próprio fabricante da modalidade recomenda. Mas eu, como físico de campo, assim, o aprendizado que eu tenho é que acaba que esses testes ficam um pouco fora desse escopo, né? Então vai lá o físico médico, faz toda a bateria de teste de controle de qualidade, de acordo com a instrução normativa. Mas se o cliente não tiver assim, um zelo muito grande de manutenção, enfim, esses testes recomendados pelos fabricantes, ele acaba ficando um pouco de fora desse escopo. Então eu queria entender como que a Anvisa está lidando, né, nesse cenário, se há uma preocupação em relação a esses testes especificamente aí do fabricante. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. É uma satisfação para a Anvisa participar de qualquer debate envolvendo a regulamentação do mercado regulado pela Anvisa. A Anvisa regula algo em torno de 30% do mercado brasileiro, seja com dispositivos médicos, equipamentos, materiais, medicamentos, agrotóxicos, cosméticos, saneantes, tabaco. Então é uma área, é um campo de regulação bastante complexo e que exige da agência um comportamento em relação a esse mercado regulado sempre de muita atenção. Com certeza. A participação da Anvisa na hospitalar diz muito de como a Anvisa olha hoje o mercado. Hoje o maior desafio, acho que, dos reguladores é acompanhar a inovação. Verdade. Acompanhar o movimento de mercado, né? É muito difícil para a agência. Aliás, a inovação sempre vai estar à frente da regulação. Claro, né? Isso é requerido que seja assim. Claro, né? Para a inovação claro. trazer os benefícios que ela comumente traz, é preciso que funcione dessa forma. Então, qual é o perfil das agências reguladoras de um modo geral? O que vale para elas, vale para a Anvisa também, né? São organismos de Estado autônomos independentes que se vertem por avaliar situações conjunturais e ter a capacidade de dar resposta a essas situações conjunturais. Então você me traz aqui, por exemplo, o caso da RDC, que revisou o marco desse setor recentemente, né? E você já traz aspectos da própria norma que trazem apreensão ou que trazem questionamentos do setor. Esse é o dia a dia da agência. A pergunta foi: o que vocês estão fazendo em relação a isso? Como é que vocês enxergam isso? A gente sempre, a participação na hospitalar explica isso. Na medida em que a gente tem contato com o regulado, na medida em que a gente percebe as apreensões de mercado, à medida em que o problema regulatório vem à agência, porque nós hoje, inclusive, dentro das técnicas de regulação, existe o acompanhamento do resultado regulatório. Então a gente faz a análise de impacto regulatório, ou seja, antes de fazer a norma, a gente tenta avaliar qual é o impacto que a norma vai trazer para o setor regulado, para o cidadão, né? Na verdade, o nosso grande cliente é o paciente e é o cliente também de todos nós que estamos no ecossistema da saúde, mas nós temos as três etapas. A primeira etapa, a do AIR, que é a análise de impacto regulatório.
é nesse momento que a gente promove e deve promover, e é uma tendência global, de que as agências saiam daquele modelo de comando e controle, onde você dita a norma e a empresa tem que cumprir, simplesmente. E muitas vezes sem padrão, né? Sem critério. Isso a partir de um comando legal, sob a premissa de que punindo eu adequo. Né? O medo da punição traz a adequação. Isso é uma técnica, digamos assim, tradicional, né, que é usado pela regulação de Estado em todas as áreas. A gente está falando de tributário, está falando do poder de polícia convencional, mas que no caso da regulação sanitária, ela começa a não trazer os melhores resultados. A Anvisa já fez esse movimento há muitos anos. Sim. Essas revisões dão conta desse movimento da agência. Ou seja, uma regulação mais responsiva, aquela que é capaz de estabelecer um ambiente colaborativo, de interação e de acreditação também na indústria regulada. Então, esse ponto especificamente que você nos traz em relação a esse setor é algo que está sendo discutido hoje na agência já, né, através, inclusive, das manifestações do setor em relação às preocupações de correção da norma, de correção da forma como a norma pode ser efetiva. Então, não é nada estático na agência, é muito ao contrário. Não, sem dúvida. É muito importante o feedback, não só da vigilância sanitária local, que é o braço da vigilância nos estados, porque ela é quem, digamos assim, executa, na vida real, executa a vigilância sanitária, mas é preciso que isso tenha aderência à realidade, é preciso que isso seja efetivo, é preciso que isso esteja ao alcance daqueles que querem, com integridade e compliance, cumprir. Então, essas manifestações se traduzem em um problema regulatório que deve ter a atenção da agência. Acho que o maior número de comunicados, o maior número de manifestações e de indicações de que há assimetrias em relação à norma, recolhendo isso ao conhecimento da agência, isso vai movimentar a agência. Né? E a agência tem a capacidade de fazer respostas, digamos assim, respostas que sejam imediatas, que sejam, às vezes, pela edição de notas técnicas. Muitas vezes a gente não aguarda uma regulação ordinária que exige análise de impacto regulatório, consulta pública, os movimentos de ausculta do mercado, até concluir uma deliberação da agência, que isso leva um tempo, que vocês conhecem. Sem dúvida. Mas, às vezes, a correção de uma interpretação, um comando para as visas locais pode ajudar a um processo de acomodação. Talvez esse seja um caminho que a gente possa perseguir nesse tema. Legal. Tá. Pô, legal mesmo. Bom, ainda vou ter um pouco técnico aí contigo, mas a gente saiu falando da modalidade de mamografia. A modalidade de mamografia tem uma visibilidade, né, assim, mais controlada, e tem que ter mesmo, né? A mamografia é muito importante. Inclusive para o paciente. Né? Exatamente, para o paciente. E a gente saiu da portaria 531, lá de 2012, que já trazia um cenário de zelo muito importante de mamografia, e evoluímos muito bem, até chegar na 2898, que é o Programa Nacional da Qualidade em Mamografia. Queria que tu nos explicasse, né, porque isso é um tema de bastante dúvida, principalmente dos médicos, né, enfim, como é que funciona essa cadeia, né, porque a Anvisa acaba se relacionando com as visas estaduais e os municípios mais equipados acabam fazendo lá na ponta de fiscalização, mas eu queria que tu nos explicasse como sistemática. Eu agradeço, porque é a chance da Anvisa promover esclarecimento público, né, a expectativa do regulado é para a gente sempre um vetor de atuação. Né? A Anvisa é coordenadora do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Essa coordenação, ela passa primeiramente pela edição de normas gerais e de normas técnicas, e que devem ser executadas ou fiscalizadas pelas vigilâncias locais. Normalmente, são as vigilâncias locais que têm o poder dever de fiscalizar os serviços de saúde, as unidades de saúde, todos aqueles, digamos, entes que estão no ecossistema da saúde e que fazem parte do sistema de saúde. De maneira que essa articulação num país continental como o Brasil, com assimetrias e desigualdades econômicas e sociais e até também institucionais, né, requer um alto nível de padronização de nossos roteiros de atuação. Aliás, a Anvisa tem investido permanentemente em cursos remotos, onde os colaboradores da vigilância sanitária eles aderem a essas plataformas de educação. Inclusive, tem uma plataforma também da Anvisa que nós utilizamos, como fabricantes e que precisam ali fazer toda a parte regulada. É um material muito interessante, disponível.
E, assim, é uma fonte de informação que antes também a gente não tinha tanto acesso, né? Do lado do fabricante. E promovendo então, uma coisa importante, que a lei, desculpa, a norma, né, a regulação, ela é editada, ela vai para o mundo da vida e ela é interpretada. E quem interpreta é o mundo da vida. São os atores sociais envolvidos nela. Então, não necessariamente aquilo que eu escrevi é compreendido exatamente pelo setor regulado como uma dicção ou como uma diretiva que alcança a realidade deles. Perfeito. Então, isso também coloca, digamos assim, em dilemas o próprio fiscal. Estou falando aqui do fiscal da vigilância sanitária. Então, qual o grande esforço que nós temos empreendido? Tentar padronizar a atuação. Lembrando que nós temos uma questão federativa da independência dos estados e dos municípios, né? Cada estado da federação tem independência e tem autonomia, mas dentro de um sistema tripartite de atuação na saúde, há um regime colaborativo. A Anvisa organiza esse sistema. Estamos investindo em cursos, estamos investindo em roteiros operacionais de inspeção, inclusive com plataformas web, para que, se o fiscal quiser fazer isso online, né, a gente nem recomenda que faça online, porque as fiscalizações elas costumam ser muito dinâmicas no dia a dia, então melhor que ele cumpra aquele roteiro, mas isso gera um ambiente de padronização e harmonização nacional. Perfeito. Então, o que vai valer para o médico em São Paulo, aqui em São Paulo, vai valer para o médico no meu Pernambuco, né? No meu estado de Pernambuco. E é isso que se espera, porque, de fato, você imaginar que uma mesma norma possa estar sendo, digamos, interpretada de maneiras diferentes em estados distintos da federação, isso traz muita apreensão para a Anvisa e cria um clima de insegurança para o setor que não é desejável para um país que pretende ser grande do ponto de vista da sua indústria na área de saúde e que, portanto, uma das premissas é ter previsibilidade. Sim. Não, até porque chega num congresso esse aqui, numa feira desse aqui, as pessoas acabam se conversando e aí daqui a pouco, não, mas lá no meu estado a Anvisa não cobra isso, né? E aí aparece o nome da Anvisa sempre, exatamente. Né? Ninguém fala da Anvisa estadual. Anvisa local, mas na verdade é o cumprimento das normas da vigilância sanitária. Lembrando, eu sempre aproveito para fazer a mobilização de um discurso da agência em relação ao número de colaboradores hoje que nós temos. Você veja que durante a pandemia nós trabalhamos com algo em torno de 1.300 servidores, enquanto a FDA, que é a nossa co-irmã americana, tem mais de 15 mil colaboradores. Você imaginar um país como o nosso, com as dificuldades que nós temos, com as limitações que nós temos, apesar dessa limitação, ter atravessado o período da pandemia com uma agência de Estado independente, forte, e que respondeu, tal qual outras agências no mundo, os reclames da pandemia. Mas isso tem impacto na vida do regulado, porque uma fila, por exemplo, de medicamentos, uma fila de dispositivos médicos, isso impacta a previsibilidade do setor, a forma como o setor está se mobilizando para lançar novos produtos. E hoje, esse é um problema com o qual nós estamos enfrentando pela não reposição dos nossos colaboradores. Eu vim falar aqui de concurso público. A Anvisa, quando a gente fala em fila, a gente está falando já em colapso. E a gente tem gritado lá, a partir da agência, a necessidade, de maneira muito urbana, muito elegante, cobrando as autoridades que podem apertar esse botão para que olhem para a Anvisa com esse olhar de cuidado, porque a Anvisa é o maior órgão anuente de importação do Brasil, justamente pela quantidade de matérias reguladas em que ele atua. E isso impacta na logística, na cadeia global de suprimentos, na medida em que a gente é partícipe desse processo. Então, dá para fazer com inteligência artificial? Dá para fazer uma parte com inteligência artificial. Mas até para informar a inteligência artificial precisa de gente. Com certeza. Né? Precisa de gente preparada. Não se faz sem gente, né? Então, hoje a gente está numa campanha urbana, disciplinada, institucional, no sentido de que o próprio setor regulado olha para a agência e diz, olha, a agência precisa ficar de pé. Para ficar de pé precisa de gente. Não, sem dúvida. Isso... Mais uma perguntinha aí mais técnica para você também, tá? Ainda dentro da modalidade de mamografia, que é muito importante a ação da vigilância sanitária na mamografia pela especificidade que a mamografia tem lá na ponta com o paciente, né? E desde que a gente teve a digitalização na radiologia, a gente passou a ter os equipamentos digitais, já estava lá na 531, né, de 2012, e continua no texto aí reformulado,
a exigência da gente ter os monitores de laudo, né? Os monitores específicos para mamografia de 5 megapixels, para raio-x 3 megapixels e assim por diante. Mas ainda há uma certa inércia do ponto de vista da fiscalização desses monitores. E aí eu queria de novo te abordar sobre isso, como é que vocês estão lidando com esse assunto específico. Marcelo, eu costumo dizer que a Anvisa é uma agência de acesso. Toda vez que nós avaliamos um produto para a saúde, seja um medicamento, um dispositivo médico, nós estamos pensando na viabilidade, na forma como o cidadão pode ter acesso a essa tecnologia. Então, quando a gente aprova um dispositivo, um equipamento que tem esse nível de tecnologia, né, esse nível de aprimoramento e sofisticação, a gente que espera que isso chegue da melhor forma para o paciente, né? A expectativa da agência é que esse produto aprovado na Anvisa chegue na funcionalidade que ele foi apresentado para a agência. Né? A gente há pouco falava sobre a dificuldade num país continental de manter uma simetria de ação. Né? Uma simetria de ação. A gente precisa, primeiro, ter a capacidade de ser um grande emissor de informações. O portal da agência é útil, mas a gente tem usado também os canais de comunicação para que o próprio cidadão também seja um instrumento de controle social. Perfeito. Se ele sabe que ele pode ter um acesso à tecnologia na sua plenitude, na sua funcionalidade. Veja, e para efeito de vigilância sanitária, é preciso também que quem é o detentor de todo o registro, quem é o prestador de serviço, ele cumpra as regras da agência. Ele cumpra as regras da agência. Então, se tem um monitor que é para ser utilizado e ele faz parte da cadeia de serviço daquela atividade, ele compõe a entrega do serviço de saúde que você espera. Exatamente. E é isso que se espera que a vigilância sanitária também cobre na ponta. Né? É por isso que é tão importante dos roteiros operacionais de inspeção padronizados, de cursos permanentes de formação, porque, veja, são muitas áreas. Você está falando aqui de mamografia, né? E falando de imagem, de diagnóstico por imagem. Você imagina que a gente fiscaliza farmácia também? Sei disso. Né? Teste rápido em farmácia, a gente fiscaliza laboratórios, a gente fiscaliza hospitais também, né? Obviamente, aeroportos. Isso um técnico da vigilância sanitária, ele tem que ser um ator capaz. Ele é um hub de possibilidades de ação fiscal, entende? Então, e que difere a cada processo que chega. E que difere também, a cada processo. Então, a gente tem emitido roteiros de inspeções específicos. Como é que você inspeciona, por exemplo, uma creche? Né? Quais são os aspectos de vigilância sanitária que estão ali? Tem um roteiro. Como é que você inspeciona, como é que você faz uma inspeção de uma farmácia para atribuir a ela um certificado de autorização de funcionamento? Tem outro roteiro. Como é que você faz uma fiscalização para garantir uma CBPF, que é um certificado de boas práticas de fabricação? Tudo passa por um roteiro. Eu até convido o setor, se achar que esse é um tema que merece esse nível de atenção, a gente pode incorporar isso como uma demanda importante e convido o setor a provocar, inclusive a diretoria, que eu supervisiono, a fim de que a gente possa... Porque esse é um mercado que você tem que corrigir a todo instante, porque no final, o nosso cliente maior é o paciente. Exatamente. Tá? Que no caso da mamografia, o desafio, né, do diagnóstico de mamografia é a gente detectar as lesões bem no início. Aí a gente está falando de estruturas que aparecem na mamo, né, na mamo da paciente, da ordem de menos de 0,5 milímetro. E não adianta o equipamento estar todo ele calibrado, né? O técnico de radiologia saber fazer a operação certinha, se na hora de projetar a imagem na tela para o médico fazer o trabalho dele, aquela microcalcificação lá de 0,3 milímetros some por uma limitação do próprio monitor. Meio que é o que eu falei, a plenitude do produto para a qual se pretendeu o registro. Perde um pouco assim, a característica principal, né, da tecnologia que o fabricante aplica no equipamento. E o interessante nesse ponto é que assim, o médico errou, na verdade o médico não errou, porque na imagem que ele estava vendo não apareceu a lesão. Né? Então é difícil até de categorizar isso. E veja o impacto disso para a vida do paciente. Sim. Mas, sobretudo, o impacto disso para a trajetória desse paciente no sistema único de saúde. É isso. Se você faz um diagnóstico precoce, você dá melhor tratamento ao paciente, você evita ele de um trilho e de uma trajetória que é onerosa para o sistema, seja o sistema suplementar, quanto o sistema... vai estourar lá num tratamento de um câncer de mama que é muito mais caro. Muito mais caro e que submete esse paciente a sofrimento também. Então, você veja como essas coisas devem funcionar na medida em que elas são aprovadas, na medida em que elas são registradas. Tem um propósito, tem um objetivo. Quando a inteligência regulatória,
ela busca entender o alcance de todos esses desdobramentos. Exatamente. De maneira que não é para funcionar da maneira equivocada, senão disfunciona. Claro. E ao disfuncionar, você desequilibra o sistema. É isso aí. E até assim, vou te dar um dado aqui, que com certeza tem visibilidade, mas enquanto os outros países, né, que usam a mesma tecnologia têm conseguido reduzir o câncer de mama, o Brasil, os índices continuam subindo. E a gente lá nos artigos científicos lá da física médica, a gente procura algumas explicações, né? E talvez uma das explicações seja justamente essa, a gente não está usando a tecnologia da forma plena que essa tecnologia pode ser que ela utilizada, oferece. que ela oferece. A mão. Eu estava essa noite me preparando para uma palestra que eu vou dar agora aqui na Hospitalar. Eu assistia muito condoído uma mãe que, veja, com a tecnologia existente. Uhum. É um pouco, dialoga um pouco que a gente está falando aqui. Uma tecnologia existente, o filhinho dela, ao fazer o teste do pezinho, fez aquele teste básico do pezinho, né? Mas quando ela fez o teste do pezinho, já existia um teste do pezinho com maior espectro de captação e identificações, né? E a não realização desse teste com espectro mais amplo fez com que os pais não descobrissem uma determinada doença metabólica da criança. E, inclusive, quando ela amamentava a criança, pela proteína do leite que ela oferecia, ela matava os neurônios da própria criança. Nossa. Então essa mãe carrega uma dor monumental. Meu Primeiro, Deus. por que eu não tive acesso à informação Sim. de que havia um teste de pezinho de maior espectro? Depois, ao não saber disso, eu amamentei meu filho da maneira equivocada e contribuí para ele perder neurônios fundamentais para locomoção, para cognição. Então, estou trazendo aqui um caso agudo, caso que corta o coração, foi essa madrugada. Para dizer o seguinte, veja o desafio nosso ainda de, mesmo viabilizando o acesso, de fazer com que esse acesso ele chegue para quem precisa da maneira correta. Quer dizer, eu tenho o teste, quer dizer, eu tenho a mamografia, eu tenho o display, eu tenho um monitor que pode oferecer o melhor diagnóstico e eu não consigo fazer essa entrega por alguma, digamos assim, por não cumprimento de alguma etapa importante na fase de utilização, né? Então, é disso que a gente está falando. Exatamente. É disso que a gente está falando. Isso mesmo. Um pouquinho complicado, né? Mas assim, a gente tem percebido muito a movimentação da Anvisa em relação a essa padronização, né, ao compartilhamento dessas informações também de forma mais clara. E trazendo um pouquinho agora para o contexto já antes, né, do que o Marcelo colocou, da 751, que foi publicada, né, e entrou em vigência esse ano, que traz ali algumas mudanças em relação à modalidade de registro, classificação de risco. Então, a pergunta é mais para entender como tem sido esse processo de atualização dessas informações, se tem tido alguma dificuldade por parte dos fabricantes, detentores de registros e até da própria Anvisa, para que a gente fique e consiga atender de forma integral, né, esses novos requisitos. Foi uma boa pergunta. Na verdade, a 751 ela já é o resultado de uma atualização desse marco regulatório envolvendo dispositivos médicos no Brasil. Ela é produto de uma discussão com todo o setor, com todas as associações, de maneira que ela chega, digamos assim, com um certo grau de afinamento, né, e de poucas distorções. Ainda assim, não sei se vocês devem ter acompanhado, ela não foi uma norma que entrou em vigência de imediato. Perfeito. Ela teve um período de vacatio legis, e nesse período de vacatio legis, eu, inclusive, como relator, já levei mudanças específicas que o setor identificou como fundamentais para uma boa implementação da RDC 751. A 777? A 777, tá? Que foram correções específicas que ocorreram na 751, justo com o objetivo de promover essas adaptações. A nossa crença, as nossas expectativas e os feedbacks que nós temos recebido, inclusive em feiras como a Hospitalar, é de que a 751 atende o estado atual, conjuntural ao qual eu me referi da regulação, e que, se, portanto, for necessária alguma adequação, alguma adaptação, essa é uma das, digamos assim, um dos méritos do sistema de agência, é o poder de responder rápido às demandas do setor que a gente regula. Ah, legal. E mudando um pouquinho, né, quando a gente fala de equipamentos também, eu queria entender como tem sido assim, o trabalho da Anvisa, né, e quais são as dificuldades hoje de fazer a fiscalização e acompanhar a entrada de equipamentos importados no Brasil. É um pouco do que eu falei há pouco. A gente tem primeiro uma limitação de colaboradores, mas conta com uma rede, né, de servidores públicos que atuam na vigilância local em todo o Brasil. Essa rede, por recomendação, deveria trabalhar de maneira harmônica. Sim. E tenta trabalhar de maneira harmônica. Existem grupos, a gente tem um grupo chamado GT Visa,
onde a gente reúne todos os players do setor público, CONAS, CONASEMs, municípios, estados, e ali a gente vai fazendo rodadas de atualização de temas que são mais candentes, que são mais prementes, urgentes na vida local. Isso a gente está falando da fiscalização interna. Sim. Do ponto de vista da importação, é importante dizer que a Anvisa tem essa atuação, digamos assim, pré-mercado, que é do próprio registro, quer dizer, não pode transitar no Brasil nenhum produto que não tenha registro da Anvisa. Ah, não, mas tem registro no FDA, tem um marcador CE europeu, não importa, tem que estar registrado na Anvisa. Claro. Aliás, por exemplo, para essa feira acontecer, tem vários produtos Sim. aqui que não são regulados pela Anvisa, Uhum. e a empresa precisa regularizar a importação específica para a feira. Sim, Apenas para provar que existe controle da importação. claro. Logo, se alguém tenta entrar com algum produto na fronteira que não tem a autorização da Anvisa, está sujeito à ação fiscal do Estado, seja tributária, seja sanitária. Aliás, esse é um dos grandes desafios do mundo. Fronteiras não é um assunto que toca apenas a questão de logística de produtos, né, de insumos, toca outras questões, questões de direito migratório, toca a questão da segurança pública. Sim. Né? Fronteira é um assunto com o qual a Anvisa dialoga por força da sua atuação. Na pandemia ficou muito evidente, todo Sim. mundo acompanhou. Usa máscara, não usa, entra com teste Covid, não entra, né? Como é que ficam os cruzeiros, porque tinham também Sim. rebates Sim. com questões da logística internacional. Mas o fato é que nós temos uma diretoria de portos, aeroportos e fronteiras, nós temos um sistema de anuência, nós temos algo em torno de 70, 80 servidores que trabalham fazendo anuências, são 300 mil licenças de importação por ano, tudo isso com o sentido de fiscalizar os produtos que chegam na área da saúde, né? Ou de interesse de vigilância sanitária. A gente está falando de química fina, né? De insumos, de IFA para medicamentos, e estamos falando de dispositivos médicos. Então, esse talvez fosse o primeiro nível de controle, é o pré-mercado. Quer dizer, não entra nenhum produto no Brasil, hoje está sujeito à fiscalização e à apreensão, um produto que não tem controle da Anvisa. Isso já é, num país que pugna, né, pelo cumprimento das regras, né? Por exemplo, eu costumo dizer, não existe um policial para cada motorista, Claro. né, que fura o sinal. Né? Mas ele sabe que se furar o sinal, a gente pode usar de inteligência artificial para fotografar a placa do carro, a gente pode ver uma denúncia. Então, o sistema ele funciona, digamos assim, cambiando tecnologia, né? Inteligência artificial, avaliação de risco potencial. Quais são as áreas que têm mais risco? Onde é que tá? Quais são os aeroportos onde entra produtos? Há uma facilidade de entrar produtos sem acompanhamento da agência. Então, existe toda uma ciência por trás disso, que envolve pré-mercado, que envolve o acompanhamento concomitante, ou seja, na fronteira existe controle, pode passar, como passa droga às vezes, Sim. né? Sim. Mas quem passa sabe que está cometendo crime, Claro. crime sanitário, e tem pena para isso. E o pós-mercado, que é a atuação dessa rede de colaboradores que eu falei, que são colaboradores em todo o país. Identificou que tem um produto que não é registrado na Anvisa, está sujeito à apreensão. Ah, legal. E a própria, né, dentro da Anvisa também tem o sistema de tecnovigilância que acho que ajuda pós-mercado, muito, né, sem dúvida. nessa questão também de fiscalização e de cidadão, cliente e a gente também como fabricante poder imputar informações. Muito bom você falar sobre a disponibilizar, né? tecnovigilância, porque põe luz a dois aspectos. O primeiro, a tecnovigilância no Brasil se dá em cima de produtos regulados. Regulados, sem dúvida. Então, o dever de notificar, por exemplo, da empresa em relação a uma falha do equipamento, do efeito adverso ocasionado, é uma obrigação do setor regulado. Uhum. Um produto que é usado sem registro da Anvisa, esse produto não está sujeito à tecnovigilância. Uhum. Esse produto está sujeito, até um assunto informador para a tecnovigilância, Sim. para a nossa ciência de dados e a gente fazer disso ações regulatórias. Agora, esse produto está sujeito à apreensão. Sem dúvida. Ah, legal. Bom, Alex, nós estamos caminhando para o encerramento, porque a gente sabe que tu tem uma palestra super importante para dar aí no Hospitalar. Queria desde já agradecer a tua participação aqui e também agradecer pela condução. Aí a gente sabe que tu esteve à frente da Anvisa durante a pandemia, né? E como a Anvisa foi pressionada aqui no Brasil em vários momentos muito difíceis. Então, te dar o parabéns por esse trabalho, tá? E dizer que nós aqui, tanto Cônica Minolta no Brasil, quanto, né, eu aqui na categoria de físico-médico atuo muito, temos muita confiança na Anvisa e sabemos que esse trabalho vai continuar seguindo aí em prol da população brasileira. E do Obrigado, outro lado ali, né, como o setor regulado da empresa, a gente tem acompanhado de fato todas essas ações da Anvisa em relação a melhorar, deixar os processos de forma mais rápida, ter informação mais clara e também de capacitar e trazer a informação para a gente que, né, precisa
fazer todo o processo regulado e deixar os produtos aí, equipamentos totalmente registrados para não ter nenhum problema e para a gente passar realmente para os nossos clientes, né, para os pacientes, a segurança, a qualidade necessária para atingir aí o nosso objetivo. Obrigada. Marcelo, Mônica, obrigado pela oportunidade da chance da Anvisa trazer informações, promover esclarecimentos. Não é um trabalho acabado, a Anvisa, é um trabalho ainda em construção, mas que bom que a gente tinha uma agência de Estado pronta, foi uma opção feita lá atrás pelas instituições brasileiras, né? E ela estava de pé durante o período da pandemia, existia um time pronto para atuar, a diretoria que estava lá, com a qual eu faço parte, estava de passagem, né? A gente participou, a gente ajudou, mas tinha um time de servidores públicos fantástico. Sem dúvida. Sabe, sem que dúvida. se adotaram uma postura de civismo, de verdade, conscientes da importância do impacto do trabalho deles para o país e para o mundo, porque muita coisa que a Anvisa faz tem impacto no mundo. Verdade. E no caso das vacinas, as vacinas que a gente aprovou na Anvisa e os medicamentos também serviram para alguns países da América Latina, para alguns países africanos. Então, assim, foi uma oportunidade bacana de a gente perceber que o Brasil tem coisa grande, tem coisa bacana. Está inserido nesse Está inserido cenário. nesse conceito e a Anvisa faz parte dele. Então, eu queria agradecer muito, desejar muito sucesso para a empresa. Ai, Né? É obrigada. bom saber que a empresa está preocupada com como a Anvisa trabalha, porque é assim que a gente espera, né, que a nossa norma seja enxergada, né, com qualidade e buscando aquilo, Mônica, que você falou, né, segurança e eficácia Não, com dos nossos certeza. produtos Isso e aí. qualidade. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço a participação de todos vocês. Muito obrigada, Alex. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada, Mônica. E eu faço o convite para quem está em casa de acompanhar a Cônica Minolta nas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn, no YouTube, que a gente vai continuar trazendo bastante conteúdo aí de grande relevância para a saúde. Muito obrigada, gente.